E essa Copa do Mundo chegou ao final, né? Ontem foi o último jogo, foi a final da Copa. Espanha campeã mundial, bicampeã mundial. E vamos lá, né? Falar o que é que eu achei dessa Copa do Mundo, o que é que eu achei dessa final, principalmente, né? Dessa final. Dá uma resumida aqui, né? Vamos lá? Pois é, galera. Eu tô aqui de novo falando sobre Copa do Mundo, né? Eu tinha pensado em não fazer mais vídeos falando sobre Copa do Mundo, sobre os jogos da Copa e tal, depois que o Brasil foi eliminado pela Noruega, mas por quê, né? O porquê que eu não queria falar? Porque os vídeos não rodaram muito bem aqui no canal, cara. Parece que as lives, né, dos jogos consumiu toda a galera que estava na internet aqui no YouTube, e os canais menores não estavam tendo muita chance com isso, contra isso aí, não. Por mais que a gente tentasse falar sobre o assunto e tal, mas as visualizações caíam muito. Todos os vídeos que eu fiz sobre os jogos da Copa não foram muito bons, e por isso que eu não estava querendo mais. Mas, cara, hoje segunda-feira, para mim não passar em branco essa semana, eu acabei, tava muito atarefado, muito trampo aqui no estúdio. Amém. Quando tem bastante trampo aqui no estúdio, eu acabo tendo mais dificuldade aqui com os conteúdos, tanto do Instagram como aqui no canal do YouTube. Fica mais difícil eu ficar, né, produzindo conteúdo, porque eu tenho um trampo aqui, o meu foco é aqui o meu estúdio, né, na verdade. Esse é o meu trabalho principal e é aqui que eu ganho uma money. Mas aí, cara, chegou a final, né, teve aquele jogo da final e eu, sem ter sem estar com a cabeça muito criativa para bolar um conteúdo diferente, eu vou falar sobre a final da Copa, que é o que tá fresquinho na minha cabeça. Assisti o jogo todo ontem, tava a fim de assistir, que na minha mente ia ser um jogaço. E assim, né? Qual é exatamente um jogaço? Foi um jogo de um time só, né, mano? Um time jogou muito futebol e o outro time ficou se defendendo. E o que é que eu achei, né, mano? Assim, primeiro assim, antes de eu ir pra final, né, eu quero falar da Copa como um todo, dos jogos e tal. E a Copa, assim, como um todo, eu acho que foi muito legal, cara. Foi uma Copa gigante, tinha mais seleções, né, eles colocaram bem mais seleções do que tinha antes. Eu não vou saber o número exato, porque eu não pesquisei, eu tô aqui só falando sobre minhas impressões. Mas, assim, teve mais seleções e muitos jogos e muitos jogos legais, cara. Desde a fase de grupos, tiveram bastante jogos legais. Teve aquela coisa de alguns terceiros colocados, né, se classificarem, aí ficou só isso que eu acho que ficou a desejar, né? Alguns times meio que ficaram esperando os resultados, e os que jogavam depois tinham mais, né, sabiam exatamente o que precisava. Alguns jogos na última rodada ali na fase de grupos, né, na terceira rodada, não foram tão legais, mas a partir dos 16 avos, foi a segunda fase, aí sim, muito jogão, sabe? Muita história legal, principalmente da Argentina, né, cara? A Argentina teve muita história legal, muita história de superação, de viradas. E isso, né, meio que tava impressionando, né? A coisa do Messi com quase 40 anos, né, mano? Jogando um futebol desse de alto nível contra... Sabe? Porque na Copa os caras se entregam pra caralho, né? É uma intensidade muito... É bizarro o quanto os jogos são intensos. E o Messi com quase 40 anos, né, mano? Entregando futebol, mostrando qualidade e carregando essa Argentina aí nas costas. Porque para pra pensar, mano, a Argentina aí tirou o Messi, não tem nada demais. Tirou o Messi, não tem mais nada demais nessa Argentina aí. E só que assim, cara, e aí eu já vou direto, eu não vou ficar falando jogo por jogo da Copa, não. Eu quero ir direto pra final, porque tem uma coisa que eu acho que serve até de lição, sabe? A Argentina, na Copa passada, ela demonstrou, sabe, muita resiliência, muita superação, e conseguiu o título de uma forma muito bonita. Foi o primeiro título do Messi, de Copa do Mundo do Messi, e, sabe, foi bonito de ver. Por mais que eu seja brasileiro, não gosto de torcer, jamais vou torcer por Argentina de forma alguma, mas eu tenho que reconhecer que na Copa passada, a de 22, né? 2022, a Argentina, cara, demonstrou algo muito legal, cara. Fez aquela final que foi talvez um dos jogos mais impressionantes do futebol como um todo, não só de Copa do Mundo. Foi aquela final com a França, que foi para os pênaltis, sabe? Aquela disputa Messi e Mbappé, o que eu achava que ia acontecer nesse ano de novo, né? Ia acabar dando a Argentina e França de novo na final. Mas acabou que apareceu uma tal de Espanha aí, uma nova geração aí, que
meu amigo, botou todos os dois no bolso. Botou França no bolso e botou a Argentina no bolso. Essa nova geração aí da Espanha é impressionante. É impressionante. Como joga o futebol, né? E aí, só que antes de eu falar da Espanha, eu quero falar, né, sobre a lição que eu vejo, que eu estava falando sobre a Argentina. E essa coisa, cara, do futebol argentino, muitas vezes, parece que quando eles não conseguem, não estão conseguindo, eles começam a apelar para algo que eles têm muito enraizado na cultura deles, do futebol, na cultura futebolística do argentino. É muito aquela coisa que a gente chama aqui de catimba, né? Aquela coisa da catimba argentina. E nessa Copa específica, eles demonstraram, sabe, um traço muito feio dessa catimba deles. Sabe? É um jogo muito sujo, sabe? Assim, eu sempre dizendo, mas tirando o Messi, o resto do time é todo sujo, todo traiçoeiro, gosta de maldoso, gosta de dar pancada. Mas até o Messi, cara, nessa Copa, ele demonstrou um pouco desse traço também, sabe? Eu meio que fiquei nessa final, cara, desde o jogo, na verdade, na semifinal, Inglaterra e Argentina, eu já fiquei assim, caralho, até o Messi tá se sujando aí com essa coisa dessa catimba argentina aí. E é feio, cara. Só é feio mesmo. Só é feio. Contra a Inglaterra eles jogaram, pelo menos eles fizeram, foram maldosos do mesmo jeito, dando pancada, mas pelo menos jogaram futebol, né? E aí a Inglaterra se acovardou totalmente. Se acovardou. Time covarde, medroso. Me enganou pra caralho. Eu declarei torcida pros ingleses depois que o Brasil foi eliminado e como me decepcionou essa Inglaterra na semifinal, meu irmão. Coisa triste, feia, mano. Triste e feio. Fez aquele gol e recuou, ficou lá. Harry Kane, praticamente zagueiro. Coisa triste. Coisa triste. Só foi triste. E, né, os argentinos, só que os argentinos já demonstram que traço maldoso, né, mano? Parece, sabe, um time de Dick Vigaristas, né? Quem conhece aí Dick Vigarista, o personagem? Esse daí, ó. Pois é, cara. Parece um time feito só de Dick Vigaristas, cara. E até o Messi tá demonstrando ser um pouco Dick Vigarista também. Sabe, naquela hora do jogo da final, que o Enzo Fernandes foi expulso por aquela entrada maluca lá, o jogador espanhol deu uma cambalhota e o cara ainda ficou reclamando. Aí o Messi viu o Cucurella falando com ele, colocando levemente assim, de leve assim, depois parece que ele percebeu e tirou, né? Porque agora não pode, né? O jogador conversar com outro jogador do outro time, não pode botar a mão na boca, porque pode ser, né? Pode ter palavras racistas lá naquela conversa. E não pode mais. E aí o Messi foi logo, bastou o Cucurella botar aqui a mão, o Messi tentou cavar a expulsão do Cucurella, cara. Por que isso, Messi? Tu tá se sujando, tá tentando se sujar também com essa coisa da cultura argentina, de tentar ser sujo, maldoso, tentar arrumar meios de ganhar de qualquer forma. Tu não precisa disso não, Messi. Tu é fera, eu sempre fui fã do Messi, mano. Eu nunca escondi que o Messi sempre me impressionou. Mas nessa Copa eu não tava mais querendo me impressionar com ele, não. Eu não queria que a Argentina de jeito nenhum. No último jogo eu já tava meio de saco cheio, porque eu já tava meio que secando mesmo os argentinos e não dava jeito esse negócio de ficar secando. E toda vida eles arrumavam um jeito de passar, mano, de ganhar. Eu já tava de saco cheio. Não, também vou declarar torcida pra Espanha, não. Então, eu vou assistir porque eu gosto de futebol. Sou um cara que gosta de assistir, sou um cara que gosta de jogar futebol. Aí eu vou assistir. Eu não vou mexer, eu vibrei pra caralho com o gol da Espanha. Porque a Espanha, pô, dominou o jogo todinho, mano. Dominou o jogo todinho. Teve aquele gol do Nick Williams, que aquele juiz, meu irmão, que loucura aquilo ali. A galera tava com muita teoria de conspiração, dizendo que a FIFA tava apoiando a Argentina, que tava todo mundo roubando pra Argentina. Só que aquele gol foi estranho pra caralho, juiz. Não era pra ter anulado aquele gol do Nick Williams, não. Ali foi gol legítimo, pô. Tá maluco, irmão. Gol legítimo, não foi nada. Que falta foi aquela que ele marcou, me explica. E aquele gol logo no começo do segundo tempo da prorrogação, com aquela chapada bonita do Fernando Torres, né? O laço. E a Espanha campeã merecidamente, mano, porque foi um jogo de um time só. Só jogou a Espanha o jogo inteiro e a Argentina ficou. Mesmo quando tinha
Os 11 jogadores do goleiro, mais os 10 de linha, não estavam jogando. Estavam só se defendendo. A Espanha com a bola no pé. Qualidade. Mesmo jeito que botou a França no bolso, botou essa gente no bolso e jogando futebol, mano. Só isso. Era só futebol. Os argentinos tentando ser sujos, tentando ser maldosos do jeito que eles são. E só era feio, mano. Só ficou feio pra vocês, cara. No fundo tinha até brasileiros torcendo, né, mano? Eu acho esquisito pra caralho, brasileiro torcendo pra Argentina. Mas por quê? Porque a Argentina demonstrava aquela raça, aquela vibração, né, de querer. Mas chega um ponto que também não é de qualquer jeito que você pode querer fazer as coisas não, né, amigo? E vocês só foram sujos e só foram feios. Né? O futebol, o esporte não é isso não, né? Essa coisa feia do maldoso do querer ganhar a qualquer custo não, tá? Joga futebol que é bonito. Mas ficar sendo maldoso não é, cara. Não é. Só é feio. E eles continuaram fazendo papelão mesmo depois do fim do jogo, né, cara? Aquele camisa 5 do Boca Juniors, que agora não vou lembrar. Paredes. Cara maldoso do cara. Tu é. E foi arrumar briga, saiu batendo nos espanhóis, cara, no final do jogo. Depois terminou o jogo. Que loucura, mano. O cara não se contém, não consegue, sabe? Quer brigar a qualquer custo, mesmo. Coisa maluca. E ainda, na hora que os espanhóis estavam recebendo a taça, os argentinos tudo de costas para os espanhóis. Muito bonito, né, Argentina? Muito bonito. Vocês só demonstram esse traço horroroso de vocês. Esse traço feio, horroroso do futebol argentino. É feio, só é feio e pronto. Acabou. Tem, Messi. Não tem pra Messi também. O Messi se sujou. Pra mim, o Messi se sujou. Aquele choro no final. Tava lutando pelos argentinos. Isso fica pra vocês lá. Que vocês só são feios e ridículos. Fora os atos feios e horrorosos também da torcida, de muitos torcedores argentinos que sempre tá aí mostrando a cara deles, né? O que é que eles são de verdade. Só é feio, mano. Só é feio. Assim, eu por um tempo aqui, o time aqui da minha cidade de Fortaleza virou praticamente uma colônia argentina. Era só chegando a Argentina aqui, na época do Vojvoda. E a gente é legal, porque eles são raçudos pra caralho, e isso demonstrou, isso eles traziam muito pro Fortaleza, sabe? Essa coisa da raça. Mas fica por aí, tá? Fica só nisso. Fica só nisso. O restante do lado maldoso, do lado feio do jogo, de ficar sendo traiçoeiro, isso não é legal. Não é legal. E a final da Copa do Mundo, ainda bem que demonstrou o lado bom, que é o futebol jogado. A qualidade. Qualidade, bota a bola no pé e trabalha a bola. Pé em pé. Todos sabem jogar naquela Espanha. É impressionante. Como aquela geração da Espanha ali é impressionante. Como jogam futebol. A seleção francesa era uma seleção muito forte, assim, um ataque muito brutal, que, sabe, de dar medo mesmo. Mas aí os espanhóis botaram os caras no bolso mesmo. E aquela semifinal França e Espanha, eu já fiquei olhando assim, caralho, isso daí me impressionou muito. A Espanha me impressionou muito, positivamente, é muito bonito. E quem dera, né, cara? Quem dera o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro já foi isso, cara. Já foi essas qualidades, já teve essa qualidade no pé. Mas infelizmente, cara, eu não sei o que acontece. Sabe, os nossos clubes também não demonstram nada demais. Flamengo, talvez, aqui e acolá. Aquele Flamengo do Felipe Luiz, talvez me impressionasse um pouco, mas depois demite o cara sem ver nem pra quê, não sei, não entendi nada. Eu não torço Flamengo não, tá? Na verdade eu sou anti-Flamengo. Mas aquele Flamengo do Felipe Luiz me impressionava. Mas são poucos exemplos que a gente vê também. Alguns exemplos do Diniz, né, o treinador Diniz, que em alguns clubes consegue fazer, aquele Fluminense do Diniz, que foi campeão da Libertadores. Era bonito, não vou mentir. Mas, sabe, são pouquíssimas coisas, são raras exceções do nosso futebol hoje em dia que demonstram essa qualidade, né? É sempre aquele jogo aí feio, aquele jogo de transição. O que o Ancelotti tentou trazer, levar para a Copa do Mundo no nosso futebol e foi só foi sem graça e triste. E eu espero, né, cara? Espero, porque assim, o Brasil é gigante, meu. O Brasil é gigante e tem muito talento no futebol. Tem muito talento.
Só precisa ter um trabalho sério, bem feito, para poder encontrar esses talentos aí e poder fazer o nosso futebol ser mais bonito, né, mano? Quem sabe? Mas é isso. Falei demais, acho que eu falei até mais do que eu esperava. É bom que tá a ideia fresquinha na minha cabeça, né? Acabar de assistir o jogo e tá muito ligado no jogo. Procurei assistir o jogo todinho sem ficar olhando o celular, porque o jogo tava muito legal. Legal porque a Espanha dominou e a Argentina fracassou. É isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.